Hoje é o segundo dia da 17ª Cúpula dos BRICS, que está sendo realizada no Rio de Janeiro. O presidente Lula está, neste momento, fazendo um balanço sobre o encontro. Será que tem muita coisa para falar? Vamos acompanhar ele entrar ao vivo. Artificial. Sabe, é preciso que a gente, nos BRICS, crie um sistema de discussão em que todos possam ter acesso à inteligência artificial. Ela não pode ser uma coisa de dominação de meia dúzia de empresas que vão controlar os bancos de dados no mundo, sabe? Quando, na verdade, o Estado é que tem que assumir a responsabilidade de garantir que não se usa banco de dados para fazer guerra, para contar mentira, para contar inverdades. Não é isso que está em jogo. E eu acho que, por conta disso, o BRICS está incomodando. Está incomodando. O que era o mundo antes do BRICS? Sabe? O que era o mundo? Sabe, inclusive, uma coisa importante que nós vamos ter que criar condições é que todo ano a gente vai para a Assembleia Geral da ONU e cada presidente faz o discurso que quer, vai embora, sabe? Não escuta o outro e cada um fala e vai embora. É como se fosse um shopping de produtos ideológicos. Cada um vende o que quer, compra o que quer, sem nenhum compromisso de ler ou não. Ou seja, é preciso que a ONU tenha a conferência para discutir a questão das guerras. Vamos passar um dia ou 2 dias, uma semana discutindo essa questão da guerra. O que a gente vai fazer para acabar com as guerras? O que a gente vai fazer na questão do clima? Se a ciência nos ensina e nós tomamos decisão, quem é que vai cumprir? Quem é que vai cobrar? Se a gente não tiver uma instituição de governança mundial com mais representatividade, com mais seriedade, nós estamos entrando num sistema muito destrutivo do funcionamento da relação entre Estados, sabe, que não faz bem para ninguém. Me parece que os BRICS podem ser essa válvula de escape que a humanidade precisa para fazer alguma coisa nova. Eu, sinceramente, acho que a gente até deveria convidar os países, sabe, porque nós já somos 10 do G20 nos BRICS. 10. É só convidar os outros 10 para vir para o BRICS. Aí fica uma coisa só, todo mundo discute o mesmo assunto. Sabe? Não precisa ter G7, ter G20, fazer uma coisa só, todo mundo, que poderia ser a ONU. O grande centro de debates dos problemas mundiais. Não é mais. E todo mundo sabe que não é. Por isso é que o Brasil, há tempo, reivindica o direito de participar. Bem, eu estou muito feliz com essa reunião e estou muito feliz com o papel que o Brasil tem jogado nisso, porque nós já fizemos o G20 no final do ano passado, estamos fazendo agora os BRICS, vamos fazer a COP30, sabe, no final do ano. São 3 eventos magnânimos, muito importantes, e nesses 3 eventos o Brasil quer criar um novo paradigma de comportamento. Na COP30 no Brasil, nós vamos ter que discutir uma coisa muito séria. Os líderes do mundo acreditam no que a ciência está falando sobre a questão do clima. É verdade o que a ciência tem nos mostrado, que as mudanças são concretas e irreversíveis se nós não mudarmos de comportamento? Se nós acreditarmos que nós vamos ter que tomar atitude. Não vamos ficar esperando que os donos dos foguetes vá sobrevoar para achar um planeta. Tem gente procurando lugar para morar. Mas 8 bilhões de seres humanos não têm onde morar. É aqui mesmo. É aqui. Então nós precisamos cuidar disso. Está nas nossas mãos cuidar. O Brasil tem os seus compromissos. Aqui há, nos países do BRIC, muito compromisso. Eu quero lembrar vocês que em 2010
2009, na Copa de Copenhague, a China era tratada como se fosse a bandida poluidora do mundo. Tá? É importante lembrar, eu estava lá, o Celso Amorim estava lá, o Mauro não estava porque o Mauro é um jovem, não estava lá. Pois bem, naquele encontro a China era tida como bandido. Estados Unidos, a França, a Alemanha, todo mundo queria punir a China. Nós nos recusamos a fazer parte, dizendo que tinha um contencioso a ser pago, tinha um passivo. Os países industrializados tinham poluído o planeta muito mais do que a China, e eles não tinham pago nada. Então, o que nós queríamos é que eles pagassem esse contencioso. Hoje, possivelmente a China seja o melhor modelo de país que está enfrentando a questão do clima. É o mais rápido na transição energética e está tentando fazer com que a economia efetivamente seja uma economia desenvolvida de baixo carbono. Deveria servir de exemplo para o G7, sabe, para muitos países ricos. É disso que nós tratamos aqui e é isso que eu acho que nós vamos fazer os debates daqui para frente. É importante dizer, o que foi decidido aqui é que nós não queremos continuar vivendo no mundo como estamos vivendo. É preciso mudar o nosso comportamento com relação ao tratamento da saúde do povo. É preciso que a gente mude o nosso comportamento com relação ao modelo de desenvolvimento. É preciso que haja mais financiamento e precisa mudar o modelo de financiamento e também que a gente precisa construir a paz no mundo. Essas são as coisas mais sagradas que nós decidimos. Eu, sinceramente, estou feliz. Acho que foi mais uma coisa forte que o Brasil mostrou que tem competência de articular. E eu termino aqui com vocês muito, muito, muito agradecido. Pense, eu estou triste de um lado porque o Corinthians não foi convidado para disputar essa Copa do Mundo. Se fosse, estaria na final. Mas não foi. Então fica aí a minha tristeza. E a minha alegria, porque os BRICS estão se tornando campeão do mundo em políticas, sabe, ambientais, em política de inteligência artificial, em política de desenvolvimento e envolvimento da sociedade no debate. Dito isso, eu me coloco à disposição de vocês para meia pergunta. Vamos começar como a gente acertou, jornalistas. Primeiro, Carlos Menezes, da Agência F. Boa tarde, presidente. Aqui, Carlos Menezes, da Agência F. Ontem à noite, Você sabe o que acontece? Nós temos um sintoma de som muito ruim aqui. Mas agora vai melhorar. Presidente, está me escutando melhor? Nós temos um sintoma de som que a reverberização, às vezes, não permite que a gente ouça, porque não tem nem caixa de som aqui e não funciona essa. Eu tenho uma... Agora, está me ouvindo? Sim, não? Agora está. Tá melhor? Sim. Boa tarde, pessoal. Estamos vendo aí que nem som direito tem para fazer a pergunta, então vamos, porque a gente ouviu, vamos comentar, né? O texto final da cúpula, como você fez uma defesa do multilateralismo, como vocês perceberam. Condenou a escalada de conflitos armados, porém adotou um tom ameno em relação aos Estados Unidos. Não achei muito, não. A exemplo do que aconteceu no G20, o documento final foi divulgado antes do fim da cúpula, após muitas negociações. O texto ressalta que o sistema multilateral está há muito tempo numa encruzilhada e que as ações restritivas ao comércio estão ameaçando reduzir ainda mais o comércio global e introduzir incertezas às atividades econômicas. Os países do bloco manifestaram ainda preocupação com os conflitos e também com o atual estado de polarização e fragmentação da ordem internacional. Nós estamos aqui com a nossa especialista em relações internacionais e geopolítica, nossa querida professora Maria De Carli. Maria De Carli, qual o tom de efetividade desse discurso do presidente da reunião dos BRICS, quando estamos vendo que o mundo não caminha para o multilateralismo,
mas caminha para o estabelecimento de blocos bilaterais. Os países estão cada vez mais procurando estabelecer relações diretas, objetivas e cuidando dos seus próprios interesses. E segundo, quando a China, que é a maior emissora de gases de efeito estufa, ela emite mais do dobro de CO2 que os Estados Unidos, é chamada de um país que está cooperando com o meio ambiente mundial, é uma fala para tentar agradar o Xi Jinping, já que ele não veio e a Rússia também não se fez representar. Qual a sua avaliação sobre o multilateralismo proposto pelo presidente Lula e discutido nos BRICS no cenário atual? Bom, primeiramente, Capês, boa tarde a todos os meus colegas aqui da mesa. É um prazer estar aqui hoje discutindo geopolítica, política internacional e nacional com vocês todos. Primeiramente, Capês, eu queria falar um pouco sobre o que é o BRICS. Para mim, o BRICS é uma grande anomalia, certo? Porque não existe uma identidade única, convergente, de interesses convergentes entre os seus países membros. Vejam, são 11 países membros com interesses muito diferentes. Temos Brasil, os tradicionais, Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia, né? A África do Sul ali entrou por último, mas os iniciantes eram esses 4 que eu mencionei, num termo cravado lá atrás por um banqueiro que dizia que os BRICS eram justamente os 4 países que iriam dominar o mundo economicamente. E tem acontecido, de fato, essa transição de uma economia mais forte, com a China se tornando a segunda maior economia do mundo, que há 15 anos atrás não era o caso. Mas, enfim, então o BRICS é essa grande anomalia, é um bloco que possui países como esses, ainda possui também outros países como o Irã, enfim, diversos países com interesses muito diferentes que sequer possuem agendas em comum. É um bloco informal, você diria? Não é um bloco informal porque tem ali a estrutura, mas é um bloco com países muito distintos, cuja única coisa que eles têm em comum é que eles estão ali no hemisfério do sul global. O que é esse sul global? É um termo cunhado para países que estão em desenvolvimento, que pertencem ali ao hemisfério sul, enfim, por anos, países emergentes, dependendo da nomenclatura que você quiser utilizar. Então, isso é o que eles têm em comum, mas seus interesses políticos são muito diferentes. Eu acredito que o Lula, ele sempre se coloca nessa diplomacia de cúpula, que é essa diplomacia presidencial, de tomar a frente dessa agenda do sul global. É algo que ele leva muito fortemente nos seus antigos mandatos, nesse mandato principalmente. Então, ele está fazendo o que é esperado dele. Ele sempre fez essas afirmações para tornar forte aqui o hemisfério sul e fala numa agenda que, a meu ver, tem perdido muita força, que eu sempre falo aqui, que é a questão do multilateralismo. Como é que ele quer propor o BRICS como mais um espaço para diálogo, se nem a ONU está servindo para isso? Ou seja, é muito complicado tudo isso. Como é que o BRICS vai ter essa força com tantos países diferentes nesse sentido? A meu ver, o que o BRICS quer nesse momento e o que o Lula quer levar adiante é justamente redesenhar esse cenário global que está em crise, com o multilateralismo em crise e colocando o BRICS nesse destaque. Se vai conseguir, não sei. Mas, como eu disse, a complicação é os países serem muito diferentes entre si e aí conseguir uma convergência no diálogo. Meu querido Guilherme Mendes, atento aqui ao que falou a professora, como é que o presidente Lula pretende redefinir a organização mundial entre os países quando é o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, um orçamento de um PIB de 29 trilhões de dólares, a maior superpotência nuclear do mundo, está fazendo isso? O Trump está reorganizando a ordem mundial. Como você vê a possibilidade do presidente Lula estabelecer uma queda de braço com os Estados Unidos e chamar para si a reorganização da ordem mundial? E segundo, você não vê o Brasil mais ou menos como um fantoche nas mãos do Xi Jinping, da China, e em segundo lugar, da Rússia? A China e a Rússia não lhe parece que estão usando os BRICS como uma ferramenta de geopolítica para perturbar os Estados Unidos? E no momento em que China e Rússia começam a se aproximar dos Estados Unidos na defesa dos interesses próprios, não vão deixar o Brasil na escada com a brocha na mão? Eu pergunto a você, Guilherme Mendes, dá para o Brasil se meter a reorganizar a ordem mundial? E dá para confiar que a Rússia e a China vão continuar dando força para os BRICS em vez de estabelecerem relações bilaterais em seus próprios interesses com os Estados Unidos? Quero te ouvir.
Bom, boa tarde, Capês, amigos daqui da bancada e a vocês da audiência. Sem dúvida que dá para acreditar, até porque essa é justamente a ideia do bloco, não é? E se eles estão tentando incomodar os Estados Unidos, a notícia boa para alguns e triste para outros é que estão conseguindo. Porque o presidente Trump já disse agora, a partir da declaração, não do documento final, mas enfim, do encontro, que ameaçaria taxar em 10% aqueles que se alinharem às políticas dos BRICS. O que ele está dizendo, alinhamento às políticas dos BRICS? É isso que a Maria falou, trazer o centro do mundo para o sul global. Essa é uma questão que foge ao desejo americano, até porque nós vivemos o século passado e o anterior sob o domínio de economias que estão no hemisfério norte, né? Notadamente os Estados Unidos da América e a Europa e agora a União Europeia. E o mundo sofre uma reorganização, né? Querendo ou não, a China é a segunda economia global, a Rússia é uma das principais detentoras, é um dos principais detentores de armamentos e exércitos, enfim, toda a força bélica muito significativa, e esses fatores não são desconsiderados quando a gente trata da geopolítica. Então, como você falou, Capês, sem dúvida, há sim um desejo de reorganização ou a criação de uma nova ordem mundial. Me parece que o presidente Trump, percebendo isso, está tentando fazer um reposicionamento americano e utilizando, a princípio, as disputas comerciais, né? A guerra comercial. Se ele vai lograr êxito, me parece que é um tanto quanto incerto. A gente viu mais avanços e retrocessos num estilo muito característico dele de negociar primeiro atirando e depois sentando para conversar. Se ele vai conseguir, o tempo nos dirá. O fato é, as economias dos países que participam do BRICS vêm sofrendo significativo avanço e o bloco é uma realidade. Embora a Maria tenha colocado com muita propriedade que não existe uma unidade de pensamento ideológico, uma unidade de visão sobre o que seria a representação democrática, isso de fato acontece, mas também acontece em outros grupos econômicos, não é? O BRICS surgiu notadamente como um grupo econômico que tem caminhado, sem dúvida, para um viés político, até porque política e economia não se dissociam. Os Estados Unidos da América são a maior prova disso, financiando ditaduras, financiando terroristas, de acordo com aquilo que interessa à sua base econômica. Então, esse discurso de que vamos negociar com democratas, não vamos negociar com ditadores, vamos negociar com países que têm eleições e não vamos negociar com países que não têm eleições, basta olhar as parcerias estratégicas dos Estados Unidos no Oriente Médio e em outros momentos da história, a gente sabe que isso é uma grande conversa para boi dormir, não é? O que sempre falou foi o interesse econômico. Muito bem. Guilherme Mendes colocando suas posições, sempre com aquele fôlego de maratonista. Eu queria ouvir agora também o nosso querido professor Leandro Ferreira. Leandro, eu vou lhe passar uma visão que eu gostaria que você comentasse. Com o avanço da OTAN em direção à fronteira com a Rússia, um avanço consistente, progressivo, Vladimir Putin havia enviado vários recados que não aceitaria estabelecimento de novas bases nucleares no leste europeu e acabou vindo a guerra, a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Muito bem. A partir desse momento, todo o bloco da União Europeia, Europa Ocidental, comandado pelos Estados Unidos da América, colocaram a Rússia numa situação de isolamento absoluto. Certo? Muito bem. A Rússia, então, encostada contra a parede, não tinha outro caminho, ela foi excluída do sistema SWIFT, ela não podia mais renegociar em dólar e todas as transações internacionais eram realizadas em dólar, ela procurou a China. A China, por sua vez, com seus interesses próprios em Taiwan, aceitou essa parceria estratégica com a Rússia. A Rússia fornece toda a energia necessária, óleo, minérios para a China, aceita o yuan, moeda chinesa, como pagamento, pega esse yuan e compra os produtos chineses. Então começaram a estabelecer relações bilaterais. A Índia, sempre muito dependente da China, da Rússia, melhor dizendo, não aceitou em todo o boicote feito à Rússia. Então, ali os BRICS começaram a se organizar em termos de interesses geopolíticos para criar ali uma massa de enfrentamento aos Estados Unidos e ao bloco europeu. Pois bem,
No momento em que o Joe Biden perde a reeleição, ele nem consegue adiante, Kamala Harris perde a eleição. E aí, então, o Donald Trump começa a fazer gestos em direção a Vladimir Putin, a Rússia sai da parede. Quando ele ameaça a China com altas tarifas, a China busca uma conciliação. Os BRICS, naquele momento do Joe Biden, eram um instrumento de geopolítica importante para a Rússia e para a China. Será que agora continua sendo? Trump já protestou, Rússia e China já procuraram acalmar os ânimos, procurando mandar mensagens conciliatórias. Repito a pergunta que fiz a Guilherme Mendes e a Maria De Carli. O Brasil não corre risco de ficar com a brocha na mão? Ou seja, um palhaço no picadeiro falando sozinho? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos nossos amigos, ouvintes, telespectadores aqui da Jovem Pan, os meus amigos, colegas de mesa aqui do Linha de Frente. Olha, Capês, eu acho que muitas vezes a sociedade brasileira, né, por uma certa mania de se autoflagelar, né, insiste em negativar o protagonismo do Brasil nas discussões internacionais, né? Insiste em tornar essa contribuição que o Brasil tem para dar para o mundo algo como sendo menor, né? E eu acho que a gente tem que sair desse lugar de apequenamento que muitas vezes as análises compostas por essa narrativa que você declamou aqui, Capês, acabam nos colocando, né? Eu acho que o Brasil tem um papel a cumprir no mundo nessas discussões multilaterais, inclusive de revalorização do multilateralismo. E lembrando que multilateralismo não é sinônimo de BRICS, multilateralismo não é sinônimo de ONU, multilateralismo é Banco Mundial, é FMI. Você acha que isso está em baixa? Eu acho que não, né? A própria OTAN é multilateralismo, né? Tudo isso é multilateralismo. São relações que se estabelecem entre estados de forma complementares a depender dos assuntos que interessam naquele momento. O BRICS, ao contrário do que foi colocado aqui, né, ele não tem um impulso em função dessa geopolítica entre Rússia, China, Estados Unidos e Ucrânia, né? Pelo contrário, o Banco dos BRICS, que é o elemento central que amalgama toda essa articulação dos países no campo da economia, está completando 10 anos, anterior a esses conflitos, né? E a gente está vendo que é algo que tem construído, inclusive, certa possibilidade, essa sim, que está incomodando o Donald Trump. Agora, vamos combinar com o papel que está jogando o Donald Trump no mundo, né? Se tornando, inclusive, um pária na discussão sobre organização do comércio global, sobre a organização econômica global, né? Ele chiar contra essa iniciativa do BRICS significa que a gente deve olhar com um olhar positivo para isso que está sendo feito no BRICS. Se um problema de identidade está estabelecido, isso é evidente, né? E muito mais, inclusive, com os países convidados para a cúpula e para compor o BRICS, do que propriamente entre esses 5 iniciais. Agora, o fato é que o que caracteriza é que são países em desenvolvimento ou mercados emergentes que são importantes para a economia global, sem os quais esses países ricos não poderão mais continuar desenvolvendo suas economias, seja para ter o tamanho que tem, seja para fazer a transição ecológica tão dependente hoje da China, do Brasil, né, e potencialmente da Índia e até da Rússia, com seus minerais críticos. Então não tem essa de se apequenar diante de uma situação dessa. A brocha na mão, fica quem quiser segurar a brocha. O Brasil está capitaneando COP, está capitaneando G20, está capitaneando BRICS e vai continuar sendo um jogador importante no cenário global, enquanto a gente tiver a altiva política externa que desenvolve o governo Lula, que continuou no governo Dilma, até no governo Temer, em função da diplomacia de Estado que protege as iniciativas de diplomacia no Brasil, mas infelizmente foi diferente nos anos anteriores à administração do presidente Lula. Então, Capês, bola para o alto, né, porque acho que essa sua narrativa aí está muito deprê. Muito bem, tá legal.